as mudanças que um AVC pode fazer, seja na fala, seja na deglutição, seja na linguagem, dependem muito do local da lesão, do vaso que foi rompido ou do vaso que sofreu o bloqueio e a região que foi atingida. Olá, família! Sou a fonoaudióloga Cremilda e hoje nós vamos continuar a falar sobre o AVC e o seu impacto na qualidade de vida. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que sair. Curta, compartilhe com seus amigos que tem alguém da família que teve AVC ou seus amigos que vocês acham que poderiam ter AVC devido ao estilo de vida ou algum fator que poderia causá-lo. Compartilhe com eles e sinta-se à vontade para colocar aqui nos comentários qual é a sua situação. Você cuida de algum familiar que teve AVC? Ou você cuida de uma pessoa amiga que teve AVC? Ou você se preocupa com alguém, algum amigo ou algum conhecido que teve AVC e você não sabe como ajudar? Hoje, especificamente, falaremos sobre as sequelas neurológicas e seu impacto na fala, na deglutição, na linguagem e na qualidade de vida. Quais as sequelas do AVC na deglutição? Algumas alterações na musculatura da boca, bochechas, língua, lábios, véu palatal, né? Que é aquela parte do palato em volta da campainha, né? Toda essa região aí pode ser afetada, o movimento e a força, o tônus dessa região pode ser afetada, e se ela for afetada, com certeza vai haver uma dificuldade na deglutição, que pode ser transitória. Muitas vezes o paciente é atendido nessa dificuldade da deglutição, né, que a gente chama de disfagia, e quando ele sai do hospital, ele já está conseguindo comer normalmente, já não está mais engasgando, já consegue abrir a boca, mastigar e tudo mais. Mas, em outros casos, essa dificuldade de deglutição pode se prolongar, mesmo com atendimento do hospital. No hospital existe uma fonoaudióloga que trabalha com essa deglutição o mais rápido possível, assim que o paciente já esteja consciente, porque muitas vezes o paciente perde a consciência, outras vezes, se ele precisa de uma cirurgia, né, tem que ter um tempo para poder mexer nessa deglutição, nessa alimentação dele. A fonoaudióloga do hospital trabalha essa deglutição e muitas vezes ele sai do hospital ainda precisando de atendimento, tá? Porque ainda não deu conta da dificuldade. É como eu disse, depende da extensão da lesão, depende da profundidade da lesão, depende, enfim, de quanto tempo aquela área ficou sem o oxigênio, tá? Sem irrigação sanguínea e, consequentemente, sem o oxigênio, ok? Então, se acontecer isso, esse paciente vai precisar de fonoaudiologia fora do hospital. E aí a família vai ter que procurar um fonoaudiólogo que vai trabalhar com a disfagia, que é a sequela do AVC. Existe muita esperança. É muito mais que esperança. Existe muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer. O AVC também deixa sequelas na fala? Mas, às vezes, a sequela está na fala também. Ou apenas na fala. Às vezes, a dificuldade da deglutição é bem pequena, mas a área da fala foi lesada. Porque a área da fala não é especificamente a mesma da deglutição.
O nosso cérebro é muito complexo. Existem áreas responsáveis por cada função no nosso corpo. A área de Broca, que é a área específica que trabalha, que comanda os movimentos da fala, é geralmente a área afetada nos casos em que o paciente fica com dificuldade para pronunciar as palavras. Então, ele tem dificuldade para mexer a língua, para mexer a boca, para colocar a língua lá no céu da boca, para pronunciar um L, para pronunciar um S, para pronunciar um X, um R, para fazer um som TRE, tá? E aí ele não consegue pronunciar as palavras como deve, né? Essa sequela é uma sequela que faz parte de uma patologia que a gente chama na fonoaudiologia de afasia. Tá? Então é quando o seu familiar fala, mas você não consegue entender nada do que ele diz. Ou seja, ele perdeu uma função que ele tinha antes de vir ao AVC. Que mudanças um AVC pode provocar na linguagem? Quando o AVC atinge o lobo frontal, nessa região aqui, ele pode passar a ter consequências na sua linguagem, porque o lobo frontal é responsável pelo planejamento e pela execução da fala. É ele que programa, elabora as frases que nós falamos, os textos que nós dizemos ou escrevemos. É ele que trabalha com a leitura dos textos que nós temos interesse. Enfim, o lobo frontal é responsável pela linguagem. Se a lesão foi lá na área de Broca, é uma parte muito específica, bem próxima ao lobo frontal. Porém, ela só vai afetar a programação dos movimentos da pronúncia das palavras. Aqui, no lobo frontal, o efeito é na linguagem. Se o AVC pegou o lobo frontal, claro que sempre vai depender do tamanho da lesão, da extensão da lesão, mas sempre quando é localizado no lobo frontal, principalmente hemisfério esquerdo, tá? Vai afetar a linguagem do paciente. E de que forma pode ser afetada essa linguagem? Depende de alguns fatores. Um dos fatores é o estilo de vida que o paciente tinha antes de ter o AVC. Como é que era essa pessoa? Ele era uma pessoa interessada na vida, era uma pessoa dinâmica, gostava de se divertir, gostava de conversar, gostava de ler, ou quem sabe gostava de ouvir música, gostava de cantar. O que ele gostava de fazer? E a alimentação dele? Era uma pessoa que curtia comer? Que tipo de comida ele gostava? Tudo isso faz parte do estilo de vida da pessoa e tudo isso vai interferir nas mudanças que vão acontecer na linguagem. Por exemplo, ele falava mais de uma língua? Se você responder que sim, saiba que ele vai ter melhor prognóstico. Se ele gostava de ler, o prognóstico dele também vai ser melhor. Se ele gostava de escrever, porque provavelmente ele estimulava mais o seu cérebro. Então, provavelmente ele tem mais conexões cerebrais ativas, ou tinha várias conexões cerebrais ativas, e ele as mantinha. Isso significa que o seu cérebro funcionava melhor. Se ele perder algumas das funções, ou uma ou mais funções, vai ser muito mais fácil a reabilitação, vai ser muito mais fácil recuperar essas funções, tendo mais conexões cerebrais nessa área, na área de planejamento. Porque para falar uma segunda língua, você tem que ter muito mais conexões cerebrais, você tem que fazer muito mais planejamento. Ou seja, o teu lobo frontal vai estar muito mais ativo. E isso vai fazer com que seja mais fácil
reabilitar esse paciente que era mais ativo, digamos, intelectualmente. Se ele falava bastante, provavelmente ele vai ter um vocabulário melhor. Provavelmente ele vai ter essa área de fala espontânea, como a gente chama, vai estar com mais conexões cerebrais, porque ele a ativava frequentemente. E isso vai ajudá-lo a recuperar essa fala espontânea. Quais são as alterações que podem acontecer na linguagem do paciente que teve um AVC? Primeiro, alterações na nomeação de objetos, de alimentos e de pessoas. Então, ele pode conhecer ou reconhecer todas as pessoas da família, mas esquecer o nome deles. Ele pode chegar a trocar o nome de um pelo outro. Ele pode, muitas vezes, não saber o nome de uma pessoa afetivamente muito próxima dele. Porque isso não significa que ele não a reconheça. Ele a reconhece. Só que, como a área da linguagem está afetada, ele pode não conseguir nomear mais essa pessoa. E se isso acontecer, com certeza, a gente chama de um sintoma de afasia. Se ele está mostrando para vocês, da família, que ele não está se lembrando mais o nome do objeto que ele usa para comer, por exemplo, a colher, o garfo, o prato, tá? Se ele não está se lembrando o nome da esposa, o nome do marido, o nome de um filho, ou o nome do irmão, ou o nome do neto, do sobrinho, com certeza esses sintomas são de afasia e ele com certeza vai precisar de uma terapia fonoaudiológica para recuperar. E como eu disse, quanto mais ele foi falante antes do AVC, quanto mais vocabulário ele tinha antes do AVC, mais chance ele vai ter de recuperar essa nomeação de objetos e pessoas. Outras alterações podem acontecer não só no nome, mas também para lembrar verbos, para lembrar que palavra ele pode usar para dizer que ele quer comer, por exemplo. Ele pode não se lembrar do verbo comer. Ele sabe muito bem o que significa, ele pode até entender o que você está falando para ele, tá? Mas ele não vai lembrar. Se ele tiver que buscar na sua memória a palavra comer, ele não vai lembrar, tá? Então isso tudo faz parte dessa afasia, seria uma afasia ao se expressar, afasia que a gente chama de expressão. Outras alterações podem acontecer também na linguagem automática. Então, aquele paciente que contava muito bem de 1 até 100, agora não consegue mais contar nem até 30, nem até 50, porque ele perdeu essa capacidade da linguagem automática. Isso pode acontecer também nos dias da semana, nos meses do ano. Ele pode não se lembrar mais. Ele pode saber que já passou, mas ele não vai se lembrar mais que janeiro vem antes de fevereiro, por exemplo. Ou ele pode muito bem saber que ele já jantou, por exemplo, ontem, né? Mas ele pode não lembrar o que significa ontem, o que significa hoje, o que significa amanhã. Então, são alterações imediatamente ligadas às palavras, ao significado delas e mais, a buscar as palavras no seu cérebro na hora que ele quer expressar o que ele quer dizer. Então, muitas vezes, a família pensa que não há alteração nenhuma, porque ele consegue dizer coisas bem simples, ele consegue dizer bom dia, por exemplo, ele consegue dizer tchau ou abanar a mão, ele consegue dizer sim ou não. Mas se você for para um diálogo mais complexo, se você perguntar quem é ele, qual o nome dele, a sua idade,
o que ele comeu no café da manhã, ele não vai saber, não por falta de memória propriamente, ele não vai saber porque ele não vai saber o que é café da manhã. Ele não vai associar a palavra, a expressão café da manhã, àquela refeição com a xícara, com o café dentro e o pão. Então, meus amigos, é isso que pode acontecer com uma alteração de linguagem automática e de linguagem que a gente chama coloquial, esse diálogo do dia a dia. Alguns pacientes têm aquele diálogo bem básico do dia a dia, totalmente preservado, mas se você procurar perguntas um pouquinho mais complexas, você fizer perguntas mais complexas a ele, ele não vai saber responder, porque faltam palavras no seu vocabulário. É como se houvesse lacunas naquilo que ele aprendeu a falar, nas palavras que ele dominava. Existem perdas, tá? Isso tudo faz parte da afasia. Também pode haver, nesse paciente, alterações no relato. Então, o paciente pode perder a capacidade de relatar coisas que aconteceram com ele ou com alguém próximo a ele, que ele presenciou. Porque os relatos são alguma coisa muito complexa. Muitas vezes o paciente tem preservada a leitura, tem preservada a escrita, ou quase preservada, muitas coisas preservadas na leitura, muitas coisas preservadas na escrita, mas ele tem dificuldade para relatos. Porque quando, principalmente no AVC hemorrágico, quando o sangue vai se espalhando, ele não se espalha de uma vez só. É como se fosse um líquido escorrendo, ele se escorre e ele se espalha de forma desigual. E quando acontece isso, o paciente acaba ficando com lacunas. Então, algumas coisas ele pode perder e outras não, ok? De qualquer forma, mesmo as coisas que ele perdeu, ou perdeu aparentemente totalmente, podem ser recuperadas no tratamento, na terapia fonoaudiológica. Ele pode ter também outras perdas na sua linguagem compreensiva. Ele pode não compreender determinadas palavras, ele até entende as situações, mas se você for relatar uma situação para ele, ele não vai entender porque ele não consegue lembrar o significado das palavras, tá? Aí seria outra área do cérebro que seria atingida, não é mais lobo frontal. A área de Wernicke, tá? Que é localizada após o lobo parietal, já bem vizinho ao lobo occipital. Essa região é a chamada área de Wernicke, que é responsável pela compreensão do que nós ouvimos. Então, é ali que nós interpretamos o que nós ouvimos e é ali que nós interpretamos o significado das palavras. E o paciente que teve um AVC nessa região vai ter dificuldade na compreensão, então vai ser uma afasia de compreensão, uma afasia de recepção que a gente chama, ok? Então, hoje a gente fica por aqui, nós vamos continuar esse assunto, porque deglutição é qualidade de vida, fala também é qualidade de vida, né? Quando o paciente não consegue se comunicar pela fala, a sua qualidade de vida decresce muito, diminui muito a qualidade de vida de um paciente que não consegue dizer o que ele quer, porque quando ele diz, ninguém entende, ok? Então, continuaremos nesse assunto, falando um pouco mais das alterações na linguagem após o AVC, falando o que a família pode fazer para ajudar. Isso vamos continuar no próximo vídeo, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar com os seus amigos, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Espero vocês, família, no próximo vídeo e até lá! Tchau!